Bem-vindos a mais um vídeo do canal... Deixa eu dar um sorrisinho antes. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. É isso aí, hoje é dia de falar de constelação familiar. Temos coisas importantes na internet afora, muita gente falando contra, polêmicas, é científico ou não é, qual é que é e assim por diante. Eu vou falar sobre um ponto de vista do conhecimento da humanidade, você tire suas próprias conclusões. A constelação familiar é um tipo de terapia alternativa que pode ser feito em grupo ou individual. O objetivo é dissolver bloqueios que foram criados na gente por conta de relações familiares, levando em conta aspectos espirituais e energéticos. Eu vou explicar isso daqui a pouco. A constelação familiar foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão, nascido lá em 1925, e ele chegou a ser padre. Chegou a ser seminarista, se formou em teologia e filosofia, foi para a Segunda Guerra, lutou contra Hitler e seus companheiros nazistas, chegou a ser preso e tudo mais. Em algum momento ali da década de 1960, ele largou mão da vida de padre, da vida clerical na igreja, e foi estudar psicologia, foi estudar um pouco da mente humana. Então ele estudou Gestalt terapia, também estudou psicanálise. Inclusive na psicanálise ele conheceu a primeira mulher dele, mas depois ele se casou novamente com uma mulher chamada Marie-Sophie, que foi muito importante no desenvolvimento da constelação familiar, e hoje em dia, com a morte do Bert, em 2019, aos 93 anos, ela que toca o Instituto Hellinger, que traz para si a responsabilidade de ser a principal disseminadora do método que o Bert criou e ela ajudou ali a desenvolver com o passar dos anos. Mas não existe um único lugar, esse não é o único lugar que se forma consteladores familiares. Hoje você bota na internet lá, você encontra um monte. Então fica atento aí o que faz sentido e o que não faz, se é que algum desses lugares e esse tema faz sentido para você. Mas vamos entender o que é então a constelação familiar. Inicialmente, ela era muito parecida, muito próxima da psicoterapia de grupo, especificamente do psicodrama, que foi um movimento, uma abordagem da psicologia criada pelo Moreno. Tem um vídeo só sobre isso, que você pode acessar clicando aqui, mas resumindo para vocês, no psicodrama, que é uma terapia de grupo, as pessoas ficam em círculo, é escolhido um caso, e esse caso ele é dramatizado pelas pessoas que estão afim. E é mediado por um profissional treinado, por um psicólogo, enfim, por alguém treinado ali para ser esse facilitador, e através das percepções, através de pontos de vista, confronto paradigmáticos, os conflitos e as questões psicológicas acabam de um jeito ou de outro serem resolvidos ou trabalhados, refletidos e assim por diante. Então o Bert, ele fazia algo mais ou menos nessa modalidade e ele foi desenvolvendo essa prática quando ele começou a perceber certas coisas. Por exemplo, a questão familiar é algo muito importante. E como a gente viu, ele foi padre. Então a questão espiritual para ele é muito importante. E conforme ele foi se desvinculando da igreja e tendo acesso a outras coisas, tendo contato, estudando, ele vai trazer muita questão espiritual e energética para dentro dessa compreensão. E então ele percebe o seguinte: questões familiares mal resolvidas continuam de geração em geração até que sejam resolvidas. Inclusive, pessoas que a gente não conhece na nossa própria árvore genealógica podem influenciar o nosso comportamento atual. Não é bem uma maldição familiar, é uma questão mal resolvida que vai se repetindo, padrões vão sendo replicados por conta de algo mal resolvido. A partir do momento que isso é percebido e resolvido, a gente vai falar disso, o bloqueio tem a potencialidade, tem a possibilidade de se desfazer, trazendo saúde. Porque, em contrapartida, esses bloqueios causados por essas questões mal resolvidas causam desequilíbrio, desarmonias e doenças
nas mais variadas situações e frentes da nossa vida, emocionalmente, espiritualmente, inclusive, dentro do trabalho, dentro da família, nas relações, em tudo que é tipo. O que faz com que a gente deixe de ser quem a gente essencialmente é, em termos de realização, em termos de aproximação, né, da nossa essência, e a gente fica carregando algo mal resolvido do passado. Então, o que inicialmente era muito próximo do psicodrama, em que pessoas eram colocadas para representar papéis da vida daquela pessoa que estava sendo ali discutida, refletida, trabalhada, agora o constelador, o facilitador, ele vai funcionar como uma espécie de médium. Ele vai se conectar com o grande campo espiritual e lá ele vai pegar as percepções necessárias para constelar a relação familiar do cliente. Então, diferente da concepção original de quando a constelação familiar foi criada, nesse momento de desenvolvimento, quanto menos informação o cliente der, melhor. Menos influenciado o constelador, o facilitador vai ser, e as pessoas também que vão participar vão também receber menos influência. Tudo é feito com base nesse grande campo espiritual, como se mãos invisíveis fizesse a coisa acontecer. Então, o cliente é colocado ali como foco e uma relação familiar é representada, sem que ele precise dizer, sem que ele precise contar necessariamente detalhes. Muito pouco é perguntado, muito pouco é discutido. Através dessa conexão mediúnica, portanto, o constelador escolhe os representantes e eles também, tomado por um automatismo, por uma mediunidade, por uma intuição, por uma força invisível, vão se posicionando, essas pessoas vão se posicionando e fazendo ações, em geral muito lentamente, para que as coisas se resolvam. E essa resolução leva em conta as 3 leis do amor. A lei do pertencimento, todos no sistema familiar, por isso que a palavra sistêmica, constelação familiar e sistêmica, está muito presente, né, quando se fala em constelação familiar. Então, dentro do sistema familiar, todos merecem, precisam, têm direito a se sentir pertencendo. Portanto, isso tem a ver com rejeições do passado, seja ela de qual tipo for, intrauterina, ou depois de um tempo, abandono, adoção. Imagina qualquer tipo de rejeição. Isso pode gerar esse bloqueio que vai passando de geração em geração. A segunda lei é a ordem e a hierarquia. Todos no sistema precisam reconhecer o seu lugar no sistema, como se existisse uma ordem e uma hierarquia. Qual é a sua posição? Reconhecer isso também faz parte do desenvolvimento. Segundo, a constelação familiar. E a terceira lei é o equilíbrio. As relações precisam ser harmoniosas. Resumindo muito, é isso. As trocas, elas precisam ser equilibradas, harmônicas. E quando isso fizer sentido, e quando for dessa maneira, junto com as outras 2 leis, há essa dissolução do bloqueio. O bloqueio se dissolve, acaba. Então, um desenvolvimento é possível. Fora que não só seu, como de toda uma família. Afinal de contas, todos estão envolvidos no mesmo bloqueio de alguma maneira. Todos têm papéis nesse bloqueio. Então, quando praticada em grupo, é dito que a alma é levada a fazer determinadas coisas quase que no automático. Como se tivesse incorporado mesmo, como se fosse um médium. E aí as coisas vão acontecendo. Porém, lá no começo do vídeo, eu disse que também podia ser um tipo de terapia alternativa individual. Como que é feito isso? Sem essas representações vivas, como muitas vezes isso é chamado, na dinâmica individual, geralmente bonecos são usados para representar a constelação familiar, o sistema familiar. É muito comum, inclusive, usarem Playmobil. Lembra do Playmobil, daquelas pecinhas de Playmobil? É muito comum. Mas também já vi sendo usado aquelas pecinhas de jogo de tabuleiro. A gente escolhe a cor. Que cor você quer ser para jogar tal jogo? É chamado de Meeple. E aí, conectado a esse grande campo espiritual, o constelador, o facilitador, também vai mover essas peças, não com uma intenção, não com uma
um objetivo consciente, mas simplesmente sendo levado pela necessidade espiritual. E ali vai acontecer da mesma forma. Como uma pessoa que representa o pai, que representa o filho, que representa sei lá quem, ali as peças, os bonecos, também vão representar as mesmas pessoas dentro do sistema. E as resoluções e as leis, tudo isso vai entrar em vigor da mesma forma. Vão continuar fazendo parte. Hoje em dia, inclusive, tem até consulta à distância. Esses bonecos são representações gráficas que também se mexem, tem a mesa, é muito interessante ver. Eu quero aproveitar e ler o que tem na página oficial do Instituto Hellinger para mostrar para vocês o quanto esse lado espiritual é forte e é importante. O representante não precisa saber nada sobre o assunto da pessoa que será constelada. Acontece que, uma vez que o representante é posicionado, se tiver centrado, ele faz o contato com o mundo espiritual. A partir daí, ele recebe informações precisas. O representante não precisa saber nada. Ele não precisa e não deve se preocupar com o que está acontecendo com ele. Ele só tem que se deixar levar por um movimento que o toma. Ele também não deve pensar e nem interpretar. Ele será movido, por assim dizer, sem ser capaz de resistir a esse movimento. Ou ele simplesmente pode se virar e olhar em uma determinada direção. E isso para deixar bastante claro a conexão e influência que a constelação familiar tem com a espiritualidade. E justamente por isso ela não vai ter um método científico que a comprove. Não vai ter o certificado científico de que funciona ou que não funciona. E é exatamente por não ter essa comprovação científica que tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Conselho Federal de Psicologia não reconhece como práticas oficiais ou como práticas de cada um dos seus conselhos. No entanto, o Conselho Federal de Psicologia não é contra a utilização da constelação familiar como ferramenta complementar. E isso é muito interessante, porque é justamente assim, como ferramenta complementar, que ela é usada no SUS. E aqui tem algo muito interessante. Dentro das diferentes abordagens de psicologia, mesmo as terapias de grupo, de alguma maneira, ao expor uma situação, há um momento de reflexão, pode haver um acompanhamento, e uma série de alunos do Hellinger, do fundador, falou sobre isso com ele. Poxa, a pessoa vai, o cliente vai, tem ali uma revelação, muitas vezes, mas não consegue lidar com aquilo. Entra num movimento de vitimismo e a gente precisa dar um jeito nisso. E aí ele se posiciona de forma contrária, afirmando que o ideal é que apenas um encontro seja feito, raro algumas exceções ou alguns retornos depois de um tempo, etc., mas só um atendimento é necessário para resolver aquele bloqueio. Quando a pessoa, nessa dinâmica, se coloca numa posição de vítima e ali fica, ela não quer se transformar. Aquela posição de vítima estaria alimentando outros processos dela, afetivos, emocionais, e que ela não quer genuinamente se transformar. A partir do momento que você deixa de se ver como vítima o tempo todo, vítima da vida, e começa a ter uma posição de protagonismo, ou de ir lá e fazer, e entender, e compreender, e etc., aí sim você está pronto para se transformar. Muito parecido com que algumas abordagens do hermetismo, do ocultismo, da espiritualidade e assim por diante também colocam. Só que a gente começa a entrar no campo da polêmica por trás de tudo isso, e eu sempre vou propor para que você aprofunde. Eu vou falar um tanto de coisas aqui que pode ou não fazer sentido, mas aprofunda antes de ter uma conclusão absoluta baseada no vídeo de outra pessoa. Aprofunda nos estudos do cara. Vê o que ele falou e vê se faz sentido. Mas se a gente pegar essa posição sobre o vitimismo e somar com o não reconhecimento científico e somar com aquela segunda lei que eu comentei, que é a ordem e a hierarquia, ou seja, as pessoas têm papéis dentro do sistema familiar e a gente precisa reconhecer e se posicionar diante desses papéis, a gente tem uma maluquice, a gente tem realmente motivos para levantar a bandeira e falar assim, opa, isso aqui parece estranho. Pode não ser. Por isso que minha proposta é aprofundar. Primeiro, sobre não ter reconhecimento científico. Gente, é uma prática que leva em conta o espiritual. Não vai ter reconhecimento científico.
Hoje não vai ter reconhecimento científico. Se o mundo espiritual for comprovado pela ciência, ótimo, talvez seja comprovado. Do contrário, não tem muito o que falar. Diante disso, afirmar que é uma fraude ou não, talvez tenha o mesmo teor de fraudulência que qualquer outra prática espiritual, qualquer outra cura, qualquer outra coisa que tenha a ver com energia cósmica, com planos espirituais, com mediunidade. É isso. Então, se você é cético, científico e está procurando algo específico nesse sentido, você não vai encontrar na constelação familiar. A coisa é muito mais empírica, muito mais da experiência, muito mais do campo espiritual do que outra coisa. Com relação ao vitimismo, existe aí um caminho muito estreito que eu entendo que é um debate que se tem hoje sobre como entender determinadas circunstâncias. Porque é comum, se eu não sou vítima, eu sou o culpado. E não é assim que a gente tem que levar a vida. De novo, sou eu que estou falando, você pode entender de outro jeito. Mas, tanto sentir culpa por tudo, quanto ser vítima das circunstâncias, nenhum dos dois é equilibrado. E isso não quer dizer que você é seu próprio abusador e que, portanto... Não, porque senão a gente volta para a culpa e para a vítima. Não é nenhum desses dois pontos. A vítima, de fato, como o Hellinger, né, o criador, comentou, ele nos impede o desenvolvimento. Se a gente senta em cima desse papel de vítima a vida inteira, é muito provável que afetivamente, psicologicamente, isso esteja respondendo a alguma demanda nossa. E não que seja realmente aquilo. Então é importante trabalhar essa questão da vítima, assim como é importante trabalhar a questão da culpa, se você se sente culpado o tempo todo. É a mesma coisa. E por fim, eu queria tecer um comentário sobre talvez uma das coisas que é mais polêmica, que é justamente o papel desempenhado pelas pessoas dentro da família. Porque isso dá margem para falar de machismo, por exemplo, de um sistema patriarcal abusivo. É isso que ele estava querendo dizer? As pessoas têm papéis que devem ser respeitados, então o marido, por exemplo, é um agressor e é esse papel? Ou será que isso justamente gera um dos bloqueios, uma questão mal resolvida, familiar, que vai seguir em frente e que precisa ser resolvido? Aprofunda. Vê o que é dito na fonte, para ter algum posicionamento um pouco mais coerente. Pode ser que seja um posicionamento machista, pode ser que não. Vai atrás, porque você vai encontrar muita polêmica e muita crítica na internet. Algumas talvez façam sentido, outras talvez nem tanto. Então, para tirar suas próprias conclusões, vai atrás. Conversa com as pessoas, vê o que faz sentido e o que não faz. E para finalizar o vídeo, eu quero saber se você já foi numa constelação familiar e qual foi a sua experiência. Conta aqui pra gente, inclusive se você tem vontade e quais são seus medos e seus receios. Um beijo no seu coração e até a próxima.